Milionário vê mendiga com bebê na rua e faz algo impensável. O que acontece depois é chocante. Rafael é um milionário que vive sua vida com rigor e disciplina, numa cidade onde os seus passos são extremamente medidos e os compromissos cumpridos sem surpresas. Sua rotina feita de prazos e ordens se rompe ao avistar numa calçada uma mulher que luta para proteger seu filho da chuva, despertando nele sentimentos que há muito estavam adormecidos. Esse encontro inesperado faz com que a ordem de Rafael se misture com a urgência de um gesto sincero e imprevisto. A cena na rua revela a força e a vulnerabilidade de vidas que se chocam, despertando sentimentos há muito adormecidos e abrindo caminho para uma transformação que ainda não se desvendou por completo. Permaneça atento para descobrir como esse momento pode virar o rumo de uma existência inteira e revelar segredos que desafiam o que sempre se acreditou ser imutável. Rafael é um executivo de renome que construiu sua carreira com rigor e disciplina. Ele acorda todas as manhãs num apartamento bem localizado numa cidade cinzenta onde ruas e edifícios espelham a ordem que ele busca preservar no seu dia a dia. Desde muito cedo, aprendeu a lidar com prazos e metas sem dar espaço para imprevistos. Seus trajetos são cuidadosamente planejados e sua rotina é marcada por compromissos inegociáveis que lhe permitem concentrar esforços no trabalho e na previsibilidade de sua existência. Cada passo dado nas movimentadas avenidas reflete a constância e a firmeza que o levaram a conquistar o sucesso que hoje desfruta, afastando-o das turbulências do cotidiano. Essa disciplina molda seus hábitos e mantém sua trajetória profissional firme, mesmo diante dos desafios impostos por um cotidiano exigente e repleto de responsabilidades, permitindo que sua jornada se desenrole com segurança e precisão. Em meio ao ambiente urbano onde tons de cinza predominam, Rafael se destaca pela elegância e pela postura impecável que sempre o acompanharam. Seu percurso por ruas movimentadas e a passagem por grandes centros de negócios revelam uma vida pautada na ordem e na precisão. Dos corredores de seu prédio aos trajetos de carro, ele segue um roteiro meticuloso que não permite surpresas ou interferências inesperadas. A cidade pode parecer fria e desprovida de alma para quem busca espontaneidade, mas para Rafael, ruas bem estruturadas e aqueles detalhes luminosos são planejados e alinhados com os objetivos que nortearam suas decisões. Essa clareza de propósito o impulsiona a manter sua rotina e buscar resultados consistentes, mesmo quando as condições ao redor se apresentam desafiadoras e imprevisíveis, consolidando uma existência pautada no rigor e na confiança de um plano bem executado. A rotina de Rafael revela-se imutável e sem desvios, pois seus dias se preenchem com atividades previamente estabelecidas que garantem uma eficiência admirável e afastam qualquer possibilidade de turbulência. Nas salas de reuniões e nos trajetos rápidos entre compromissos, os movimentos são avaliados e organizados sem permitir incertezas, refletindo uma mentalidade que preza pelo controle absoluto. O ambiente de trabalho espelha esse rigor, onde tarefas têm horários definidos e metas são acompanhadas com exatidão, fazendo com que os sentimentos sejam vistos como elementos que podem interferir no foco necessário para atingir os resultados desejados. Por esse motivo, sua existência se sustenta na ordem e na previsibilidade que o protegem dos riscos de se perder em devaneios ou em mudanças inesperadas que o mundo fora dos muros corporativos pode oferecer. Essa convicção permite que ele mantenha o controle pleno sobre sua vida profissional e pessoal, mesmo quando pressões externas tentam abalar o equilíbrio conquistado com tanto esforço, garantindo que sua trajetória seja marcada pela consistência e pela determinação. Era um dia comum para Rafael, e sua rotina se desenrolava com precisão. Entretanto, num instante inesperado, seus olhos se depararam com uma cena que abalou o equilíbrio do dia. Em uma calçada molhada pela chuva, ele avistou uma mulher que lutava para proteger seu filho, e seu olhar transbordava preocupação. A mulher vestia roupas gastas e seus movimentos denotavam cansaço e determinação. Ela se esforçava para segurar o bebê que aparentava fragilidade, enquanto enfrentava a chuva e o vento que tornavam a caminhada ainda mais difícil. O cenário urbano se mantinha indiferente, mas a presença daquela figura despertou em Rafael um sentimento há muito repousado em seu íntimo e que parecia esquecido no ritmo da vida meticulosa que ele levava. Lívia seguia seu caminho por uma rua movimentada,
enfrentando desafios que iam além da chuva persistente e do vento impiedoso. A dificuldade de conseguir abrigo e encontrar um local seguro para se proteger marcava seus passos com um misto de temor e esperança. A mãe segurava o menino com tanto zelo que era possível notar a força e a determinação presentes em seus gestos, revelando uma história de batalhas travadas contra as adversidades da vida. As ruas encharcadas e a ausência de apoio em meio à multidão tornavam a situação ainda mais complexa, evidenciando uma realidade dura e sem atalhos. Os traços de cansaço em seu semblante misturavam-se à esperança de dias melhores, enquanto ela lutava contra as intempéries e buscava proteção para o pequeno, enfrentando cada obstáculo com coragem silenciosa e incansável. Rafael observava com atenção a cena que se desenrolava diante dele e sentia uma inquietação profunda. Ele parou o carro desviando-se da sua rotina meticulosa e ficou ali por um instante. Ao ver a mãe esforçada para proteger seu filho em meio às dificuldades, o silêncio de seu interior foi rompido por sentimentos há muito ignorados, despertando uma compaixão que o surpreendeu. Ele passou a enxergar com mais clareza as lutas silenciosas que se escondem por trás dos rostos apressados na cidade, percebendo a força que emerge mesmo nos momentos de fragilidade. O contraste entre a ordem precisa de sua existência e a vulnerabilidade evidente daquela mulher despertava nele uma urgência de agir, questionando o valor das certezas que sempre o haviam guiado. Esse olhar atento e sensível o impulsionava a repensar sua rotina rigorosa, abrindo espaço para a empatia e o desejo de ajudar, como se os sentimentos contidos em sua alma finalmente encontrassem um motivo para se manifestar. Movido por essa nova percepção, Rafael decidiu intervir de forma discreta, aproximando-se com cautela e oferecendo ajuda de maneira sincera. Ele sabia que, apesar da segurança que sua rotina proporcionava, havia momentos em que a humanidade precisava transbordar e apoiar quem enfrentava dificuldades. Com passos firmes e uma determinação que contrastava com a frieza habitual, Rafael se dirigiu até Lívia, aproximando-se para oferecer abrigo e cuidados, sem jamais invadir seu espaço. Seu gesto foi motivado por um profundo desejo de transformar a realidade que presenciava, demonstrando que a compaixão pode surgir mesmo em meio à previsibilidade de uma vida pautada na ordem. Ao oferecer uma alternativa, ele procurava não apenas ajudar aquela mãe em apuros, mas também resgatar em si mesmo a sensibilidade que a rotina havia silenciado, abrindo caminho para uma nova perspectiva e para a possibilidade de reconstruir o que estava quebrado naquele instante de vulnerabilidade. Num impulso inesperado, Rafael a convidou para entrar em seu carro, rompendo a previsibilidade de sua existência. Ele percebeu que Lívia exalava um odor forte resultado da chuva e do esforço para enfrentar as ruas, e que o menino apresentava um semblante debilitado e exaustão que revelavam o peso de tantas dificuldades. O olhar dela transmitia a luta constante para proteger o pequeno, mesmo em meio a uma cidade impiedosa. Essa cena despertou em Rafael um sentimento que há muito estava adormecido e o impulsionou a agir sem hesitar. Ele sabia que naquele bairro havia um amigo que possuía um spa, um espaço onde era possível tomar um banho e se limpar, oferecendo alívio para situações tão complicadas. A decisão surgiu com a urgência de ajudar e o desejo de proporcionar um cuidado que transformasse aquele momento tenso em uma oportunidade de renovação. Com firmeza, Rafael pegou seu telefone e ligou para o amigo que tinha o spa. Ao telefone, o pedido foi feito com sinceridade e sem formalidades, explicando a situação difícil que Lívia e o menino enfrentavam nas ruas. Mesmo achando a situação um tanto inusitada, o amigo não hesitou em oferecer seu espaço para ajudar. Rafael sentiu que aquele gesto era essencial para aliviar o sofrimento que testemunhava naquele instante. O telefone foi o elo que conectou a vontade de cuidar com a possibilidade de transformar uma realidade dura em algo um pouco mais suportável. As palavras trocadas demonstravam a urgência e o compromisso com o bem-estar daqueles que precisavam de um refúgio para se recuperar do cansaço e das intempéries da cidade. Ao chegarem ao local, eles entraram por um acesso exclusivo que Rafael sempre usava para ter mais privacidade. O ambiente do spa era sofisticado e acolhedor, preparado para oferecer o conforto necessário para aquele momento. Lá, o espaço reservado permitiu que Lívia e seu filho recebessem cuidados básicos de higiene e um momento de descanso, longe do caos e da dureza das ruas.
A atmosfera calma e tranquila contrapunha a agitação do mundo lá fora, e o gesto de Rafael se transformava num sinal de esperança para os dois. O lugar oferecia liberdade para que pudessem se cuidar sem pressa ou julgamentos, mostrando que mesmo em meio às dificuldades, há sempre a possibilidade de encontrar apoio e um caminho para um novo recomeço. Rafael acionou outro amigo dono de uma loja de roupas e solicitou que providenciasse trajes novos para Lívia e para o bebê. Ele sabia que roupas novas trazem um novo brilho aos olhos e ajudam a transformar a sensação de abandono em esperança. O amigo, ao receber o pedido, organizou opções que fossem modernas e confortáveis para que a mulher e a criança se sentissem acolhidas. Os looks escolhidos refletiam cuidado e a vontade de renovar a aparência, dando um toque de leveza à situação que se mostrava tão dura. No próprio espaço do spa, havia um serviço de refeições personalizadas que complementava a transformação iniciada por Rafael. O local era sofisticado e acolhedor e preparava alimentos frescos e nutritivos para oferecer um cuidado especial para os clientes do estabelecimento. Rafael aproveitou essa oportunidade para oferecer uma refeição reconfortante a Lívia e garantir que o bebê recebesse o leite necessário para se fortalecer. O preparo das refeições era feito com atenção e carinho, evidenciando a importância de atender às necessidades básicas de quem sofre com a dureza do cotidiano. O sabor e a qualidade dos alimentos contribuíam para amenizar as dificuldades enfrentadas nas ruas e mostravam que um gesto de solidariedade pode transformar a realidade de alguém que precisa de um recomeço. O cuidado dedicado a Lívia e ao bebê despertava um sentimento de humanidade e compaixão que se espalhava pelo ambiente, tocando o coração de todos que presenciavam o ato. A nova roupa oferecida pela loja transmitia conforto e a sensação de que uma nova fase se abria para eles, marcando o início de um caminho repleto de possibilidades. A refeição preparada com esmero e a atenção dedicada às necessidades básicas reforçavam a ideia de que a solidariedade é capaz de transformar vidas, mesmo quando o mundo ao redor parece frio. Essa união de gestos simples e sinceros completava a transformação, renovando a esperança e mostrando que o apoio mútuo pode ser a chave para recomeços significativos. Após trocar de roupa, Lívia reapareceu no local destinado às refeições com uma aura de renovação. Seu semblante iluminava-se com um brilho suave e seus lindos olhos verdes transmitiam gratidão e esperança. Um sorriso meigo e delicado surgia em seu rosto, enquanto ela caminhava com passos firmes, mostrando que o cuidado recebido já fazia diferença. Rafael observava em silêncio a transformação que se refletia em sua postura e expressão. Ele sentia uma emoção inesperada brotar em seu interior, algo que contrastava com a rigidez de sua existência habitual. Mesmo com esse sentimento crescendo, Rafael manteve o foco no apoio necessário, lembrando-se dos compromissos e do dever de ajudar sem se deixar levar por impulsos. O ambiente exalava serenidade e acolhimento, e os gestos simples e sinceros tornavam aquele instante ainda mais significativo para ambos. Rafael e Lívia acomodaram-se em uma mesa disposta em um espaço reservado com muito conforto. Enquanto o bebê repousava tranquilamente num berço improvisado feito com mantas macias do spa, o ambiente envolvia os presentes com uma sensação de paz e segurança. A refeição era servida em pratos preparados com muito cuidado, demonstrando o empenho em proporcionar nutrição e bem-estar para eles. Os aromas se misturavam num clima de serenidade, e os detalhes do local contribuíam para que o sentimento de acolhimento se espalhasse entre aqueles que viviam momentos de mudança. Rafael observava os arredores atentamente e notava como a iluminação suave e a decoração simples reforçavam o clima de tranquilidade. O gesto de oferecer alimento e cuidado mostrava que, mesmo em meio a dificuldades, havia espaço para gestos de solidariedade que transformavam o dia e renovavam as esperanças de um recomeço. Durante a refeição, a atmosfera se tornava cada vez mais leve, e os olhares de Rafael e Lívia revelavam uma conexão silenciosa. Enquanto o tempo passava, os gestos cuidadosos e o clima de empatia estabeleciam um laço sutil entre eles. A proximidade do encontro despertava sentimentos novos e inesperados. Rafael mantinha seus pensamentos reservados, mas não podia deixar de notar o brilho no olhar de Lívia e a suavidade do sorriso que iluminava seu rosto. O bebê, sereno e seguro no berço improvisado, completava a cena com sua inocência, trazendo uma sensação de continuidade e de esperança. O ambiente
Com sua decoração simples e o cuidado nos detalhes, mostrava que aquele momento era especial e permitia que a humanidade se revelasse sem reservas. Assim, o apoio oferecido transformava não só o dia difícil vivido nas ruas, mas também renovava a convicção de que gestos de bondade podem abrir portas para um futuro melhor e mais compassivo. Durante horas, os dois se sentaram à mesa e conversaram com sinceridade. Rafael esqueceu sua rotina rígida, e Lívia deixou de lado as dificuldades que há pouco a afligiam. O ambiente acolhedor do spa e o clima leve criavam o espaço para que as palavras fluíssem com naturalidade. Lívia começou a relatar sua história com a voz carregada de emoção e coragem. Contou que engravidou por acidente de um ex-namorado que a abandonou quando ela mais precisou. Explicou que veio sozinha com o namorado para este país, na esperança de uma nova vida, pois sua família morava longe, em outra terra. Ela narrou como, durante a gestação, enfrentou momentos de angústia e como o homem que a acompanhava em sua jornada partiu deixando-a em meio a desafios inesperados e sem amparo. Cada detalhe de sua trajetória parecia revelar a luta constante para sobreviver num ambiente hostil e sem apoio. Lívia continuou a descrever as dificuldades que marcaram seus dias com tristeza e resignação. Sua gravidez foi de risco e o estado delicado da saúde a impedia de trabalhar, fazendo com que ela dependesse da ajuda de poucos amigos que, embora tivessem se disposto a apoiar no início, não puderam sustentar o cuidado por muito tempo. Ela relatou como as pessoas, cansadas do esforço conjunto, gradualmente deixaram de oferecer suporte, o que a fez se sentir sozinha e desamparada. Sem dinheiro para pagar o aluguel e sem perspectivas de recuperação, viu-se forçada a deixar o teto de um lar e buscar abrigo nas ruas, onde cada dia se transformava num desafio para sobreviver. A dor e a incerteza sobre o futuro se misturavam ao medo pela saúde do bebê, fazendo com que o desespero se instalasse de maneira silenciosa, mas profunda em seu coração. Lívia confessou que o encontro com Rafael surgiu num momento em que ela já não via outra saída para sua dor. Ela passou dias sem se alimentar, com o corpo frágil e o espírito abatido pela falta de apoio, temendo que a saúde do filho se deteriorasse irremediavelmente. Nesse cenário de abandono e solidão, sua fé se renovou ao sentir que um milagre se aproximava, como se as orações tivessem sido atendidas. Rafael apareceu como uma resposta a esse clamor, surgindo para resgatá-la num instante de profunda necessidade. Seu gesto de compaixão, que interrompeu sua própria rotina, acendeu uma chama de esperança em Lívia, que viu naquele homem a oportunidade de sair daquela situação. A conversa se estendeu e as palavras carregavam a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, um simples encontro pode transformar vidas e oferecer uma nova chance para um futuro melhor. Rafael, movido por um ímpeto sincero e comovido por toda a história de Lívia, ofereceu abrigo naquela noite sem pensar duas vezes. Ele pediu que ela passasse a noite em sua casa, sugerindo que no amanhecer poderiam conversar com mais calma sobre o que fazer em seguida. A decisão surgiu num instante em que o coração dele se abriu para a dor e para a esperança, que se misturavam naquele olhar triste e determinado. Ele guiou Lívia até o carro, e os dois, com o bebê de Lívia, partiram em direção à sua residência. O gesto demonstrava a urgência de cuidar e apoiar a mulher, afastando a rigidez de sua rotina e abrindo espaço para a compaixão. O ato inesperado de Rafael era fruto de uma transformação interior que despertava, silenciosamente, uma vontade de reescrever destinos e oferecer um novo rumo para quem enfrentava dificuldades profundas. Ao chegar à mansão, Lívia encontrou abrigo e alívio que contrastavam com o passado repleto de desafios e perdas que a haviam marcado. Os olhos dela se arregalaram ao ver a imensidão da casa, com seus amplos espaços e detalhes que revelavam um mundo de possibilidades. O ambiente, cuidadosamente mantido, exalava um conforto raro nas ruas que ela havia conhecido. Em meio aos cômodos amplos e a uma decoração que transbordava elegância simples, ela sentiu uma sensação de segurança e acolhimento. A beleza do lugar despertava nela a esperança de um novo começo e a certeza de que, finalmente, poderia encontrar um refúgio para reconstruir sua vida e a do seu filho, distante das angústias que a acompanhavam por tanto tempo. Naquele espaço de paz, a presença de Lívia e o olhar atento de Rafael marcam o início de uma transformação em ambos. Enquanto ela se encantava com o novo ambiente e vislumbrava a possibilidade de recomeçar com dignidade, Rafael experimentava uma inquietude interior.
um misto de satisfação e de dúvidas sobre os caminhos que se abriam diante deles. O contraste entre a ordem meticulosa de sua antiga vida e a renovação que se fazia presente era evidente. O abrigo na mansão significava mais do que um simples local para passar a noite. Representava o ponto de partida para mudanças profundas na maneira de ver o mundo e de cuidar do próximo. Ali, entre olhares silenciosos e gestos de compaixão, começava a se desenhar uma nova história, onde a esperança e a coragem se uniam para transformar a realidade de quem um dia se sentiu abandonado. Lívia mantinha seus sentimentos sob controle, mesmo quando uma nova esperança começava a florescer dentro dela. Por mais que a ideia de um recomeço a animasse, ela preferia não demonstrar muito o que sentia. Para ela, tudo o que Rafael havia feito já era de sobra, e a gratidão misturava-se a um receio de se expor demais a mudanças inesperadas. Seu olhar, embora tímido, revelava uma luz de vontade de viver melhor e de superar os dias difíceis. Enquanto observava o ambiente acolhedor e sentia o calor humano ao seu redor, Lívia lutava contra o impulso de mostrar todo o entusiasmo que pulsava em seu coração, temendo que a vulnerabilidade pudesse trazê-la de volta aos tempos de dor e solidão. O sentimento, embora contido, fazia-a sonhar com um futuro onde a esperança se transformaria em realidade, mesmo sem saber exatamente o que o destino reservava. Durante a noite, os dois passaram horas conversando em um clima de cumplicidade silenciosa. Rafael, que até então mantinha uma rotina rígida e previsível, se deixou envolver pela sinceridade de Lívia e pelas histórias que ela compartilhou sem reservas. O clima era de intimidade e compreensão mútua. O ambiente acolhedor servia de cenário para um encontro de almas que se encontravam por acaso e que, mesmo que por pouco tempo, se sentiam compreendidas. Quando o amanhecer se aproximou, Rafael explicou que precisava retomar seus compromissos profissionais, pedindo que Lívia ficasse por mais um dia para que pudessem depois discutir o próximo passo. Sem ter alternativas e carregada de gratidão, ela aceitou a proposta. Rafael orientou os funcionários da casa a oferecer todo o suporte necessário, mostrando que seu gesto de acolhimento não se limitava a uma simples noite de abrigo, mas se estendia a um cuidado contínuo e atento. O que inicialmente seria apenas uma noite de descanso transformou-se em dias, depois em semanas, à medida que a vida de Lívia ganhava novos contornos na segurança daquele ambiente. Com o passar do tempo, a presença dela passou a ser natural na rotina da casa Rafael. A transformação que ela vivenciara era visível em seus gestos e na maneira como encarava o futuro com uma energia renovada. O suporte dos funcionários e o ambiente de acolhimento criaram um espaço onde a esperança florescia a cada amanhecer, marcando o início de uma nova etapa para ela. Rafael e Lívia passaram a conviver de forma intensa e natural. Dividiam medos e angústias, pequenos relatos da vida passada e momentos de esperança que marcavam o reencontro de suas trajetórias. Rafael, que sempre viveu preso à rigidez de sua rotina, começou a se transformar ao cuidar do bebê, despertando um sentimento paterno que nunca havia sentido. Ele se dedicava a trocar as fraldas, a embalar o menino e a oferecer o carinho que faltava em sua própria infância. Esse gesto simples fazia com que ele se sentisse mais humano e mais conectado com a realidade de Lívia, que aos poucos abria seu coração e compartilhava a dor das perdas e a esperança de um novo caminho. A cada toque suave, a cada olhar de cumplicidade, a barreira que os separava do passado se desvanecia, criando um laço de solidariedade e ternura que os unia de forma inegável. Em uma noite de céu estrelado, com o clima agradável e o ar impregnado de uma sensação de paz, os dois se encontravam à frente da lareira. A atmosfera envolvente do ambiente, o som suave do fogo e a luz acolhedora criavam um cenário perfeito para momentos de intimidade. Enquanto o bebê dormia tranquilo, Rafael e Lívia se permitiam relaxar e compartilhar seus pensamentos com sinceridade. Durante a troca de taças de vinho, os olhares se cruzavam de forma diferente, carregados de uma emoção que surpreendia e transformava o ambiente. Ao se dirigir para pegar a taça de Lívia e completar o vinho, suas mãos se tocaram suavemente, despertando um calor inesperado. O gesto foi discreto, mas carregado de significado, fazendo com que ambos se sentissem mais próximos e despertando sentimentos que há muito estavam adormecidos. A sensação de aconchego e a magia do momento abriam caminho para uma nova conexão entre eles. Tomados pela intensidade daquele instante,
Rafael e Lívia deixaram que a emoção e o desejo assumissem o controle. Os olhares se encontraram em uma sintonia inexplicável, onde a compreensão mútua falava por si só. Sem pressa e com o coração aberto, eles se aproximaram e se beijaram, selando a parceria construída nos últimos dias. Esse beijo foi o marco de uma nova etapa em suas vidas, demonstrando que o afeto sincero e a solidariedade podem transformar as dores do passado em esperança para o futuro. A partir daquele gesto, o vínculo que os unia se fortaleceu e eles passaram a caminhar juntos, compartilhando o suporte, o carinho e a vontade de recomeçar. A união dos dois, que antes era apenas fruto de circunstâncias e gestos de compaixão, ganhou a forma de um relacionamento que prometia não só resgatar a dignidade de Lívia, mas também revelar um lado de Rafael que ele jamais imaginara existir. Uma noite, quando a harmonia que se instalava aos poucos foi interrompida por uma figura inesperada, a tensão começou a se fazer sentir. Uma amiga de Rafael chegou sem avisar e logo demonstrou desconfiança em relação à presença de Lívia na casa. Seu olhar crítico e suas palavras carregadas de ceticismo traziam à tona dúvidas sobre as intenções da mulher, e o ambiente de acolhimento que se formava deu lugar a um clima de incerteza. A presença dela não era apenas um lembrete do passado firme de Rafael, mas um contraste com o inesperado que Lívia representava, abalando a ordem meticulosa que ele tanto prezava. Esse embate entre a rigidez de um mundo seguro e a surpresa de um novo recomeço gerava atrito sutil, mas persistente, e fazia com que cada gesto e cada palavra fossem observados com desconfiança, preparando o terreno para revelações que mudariam o rumo daquela convivência. A desconfiança da amiga de Rafael não tardou a se transformar em uma investigação silenciosa que abalou o equilíbrio de todos. Movida pelo desejo de entender o que realmente se escondia por trás da figura de Lívia, ela passou a vasculhar detalhes do passado da mulher. Em meio a documentos antigos e relatos que circulavam discretamente, a amiga descobriu um segredo obscuro. Lívia havia sido presa por enganar pessoas para ganhar dinheiro. Essa revelação, repleta de nuances e dores, chocou o grupo e lançou uma sombra sobre o novo começo que se formava. O segredo exposto não só abalava a credibilidade de Lívia, mas também intensificava o conflito entre a inflexibilidade do modo de viver de Rafael e o mundo inesperado que ela representava. A dúvida se instalava com força, abrindo feridas antigas e questionando a veracidade do afeto que se desenvolvia naquele ambiente, onde cada olhar agora trazia um peso de julgamento. Sob o peso crescente da dúvida, Rafael enfrentava um momento decisivo que o forçava a reavaliar suas escolhas e o rumo de sua própria existência. A revelação do passado de Lívia, difundida pela amiga, agiu como um divisor de águas, fazendo-o questionar se o que ele sentia era capaz de superar um segredo tão profundo. Enquanto isso, Lívia, sentindo-se desvalorizada e incompreendida diante da hostilidade e do ceticismo que se instalavam, optou por se afastar do refúgio que outrora oferecera segurança. Sua partida repentina, sem explicações, amplificava o vazio que agora dominava o coração de Rafael, que se via imerso em arrependimento e dúvida sobre suas atitudes e sua inflexibilidade. A solidão se instalava de forma dolorosa, e o ambiente, antes cheio de esperança e renovação, transformava-se num cenário de introspecção e remorso, onde a fragilidade dos sentimentos humanos se revelava em cada silêncio, em cada suspiro que denunciava a perda de algo que jamais imaginara ser possível. Rafael ficou corroído pela dúvida. Os fatos apontavam que ela havia sido presa, mas ela jamais mencionara esse episódio. Detalhou sobre o ex-namorado, a gravidez e os dias difíceis nas ruas, mas nada sobre a detenção. Esse silêncio fazia o coração de Rafael bater com incerteza e alimentava um sentimento que ele não podia ignorar. Movido pelo impulso e pela busca de respostas, ele contratou um detetive para encontrar Lívia e esclarecer o que realmente ocorrera. Em pouco tempo, o detetive localizou-a de volta às ruas, onde Rafael a conhecera anteriormente. Rafael foi ao seu encontro com a firmeza de sempre, afirmando que só a deixaria o local quando todos os pontos estivessem resolvidos. Embora inicialmente Lívia não quisesse conversar, o peso da situação e a determinação de Rafael fizeram com que ela cedesse à promessa de que, se revelasse a verdade, ele a deixaria em paz. Assim, com o rosto marcado pela dor e os olhos cheios de incerteza,
Ela se dispôs a contar o que acontecera naquele passado que ela tanto tentava esconder. Lívia explicou que seu ex-namorado era um homem persuasivo que a convenceu a vir para aquele país sozinha, abandonando os pais e amigos no país de origem. Sem o apoio familiar e longe de tudo o que conhecia, ela se viu vulnerável às influências de um homem que, sob o pretexto de um futuro melhor, a incitou a praticar pequenos atos duvidosos. O sentimento de amor que nutria por ele a fazia ignorar os sinais de alerta, e aos poucos ela passou a se envolver em comportamentos que não compreendia por completo. Em um desses episódios, enquanto realizava um ato que ela não conseguia entender bem, a polícia apareceu inesperadamente e ela foi detida. Esse acontecimento abalou seu mundo e deixou marcas profundas, evidenciando um caminho de escolhas erradas e de vulnerabilidade que ela jamais imaginara trilhar. Ela contou ainda que, mesmo após ter explicado toda a situação à polícia, permaneceu detida por 1 ano, vivendo dias de solidão e angústia que pareciam intermináveis. Quando finalmente saiu da prisão, o ex-namorado reapareceu de forma inesperada, agindo sem piedade ao engravidá-la e sumindo logo depois, deixando-a sozinha para enfrentar as consequências. Esse relato intenso despertava em Rafael uma profunda dúvida sobre suas escolhas e sobre a rigidez que sempre pautara sua existência. O segredo revelado obscurecia o ambiente de cuidado e esperança que haviam tentado construir, fazendo com que Rafael se visse imerso em arrependimento e incerteza. O detetive, a investigação e o confronto com o passado de Lívia criavam um turbilhão de sentimentos que ameaçavam desestabilizar o que eles haviam começado a construir juntos. A dor, a traição e o abandono deixavam marcas que, por mais que tentassem ser superadas, começavam a corroer os alicerces de um novo recomeço que agora se mostrava incerto e repleto de desafios. Rafael, ao ouvir a história de Lívia, cumpriu sua promessa e deixou o local, mas sua mente e seu coração permaneceram nela. Imerso em dúvidas que não o deixavam em paz, ele pediu para o detetive concluir a investigação e confirmar se os fatos eram verdadeiros. Durante dias viveu atormentado com a angústia e a solidão, revivendo em pensamento os momentos que passara com Lívia e o relato doloroso que ela lhe contou. O detetive finalmente confirmou toda a veracidade da história, e Rafael sentiu um misto de alívio e pesar. O lado racional dele encontrou respostas, mas a emoção que sentia por Lívia não se dissipava. Decidiu então deixar toda a frieza de lado e retornar ao encontro dela, determinado a esclarecer tudo e a reconstruir a confiança que se esvaía diante do segredo revelado. Esse retorno era marcado por uma urgência interior que o impelia a fazer as pazes com seu próprio coração e com o passado que havia ficado pendente. Retornando à presença de Lívia, Rafael se apresentou com firmeza e sinceridade, demonstrando que sua ausência não havia diminuído o que sentia. Com o olhar resoluto, pediu desculpas por qualquer má impressão e se declarou a ela, afirmando que não poderia mais viver sem sua presença. Apesar de inicialmente fria e reservada, Lívia começou a notar na postura de Rafael a transformação que ele havia experimentado ao encarar a verdade e lidar com os próprios sentimentos. Com o coração apertado, ela confidenciou que o que sentira com ele era algo único e que, uma vez superadas as dúvidas que pairavam sobre seu passado, desejava com todas as suas forças viver esse amor. A sinceridade e a vulnerabilidade trocadas entre os dois criaram um clima de renovação, fazendo com que o gelo das incertezas derretesse diante da vontade de recomeçar e de construir algo novo, baseado no afeto e na confiança mútua. Na sequência daquela conversa, os olhares se encontraram com intensidade e uma conexão profunda se estabeleceu entre eles. Rafael e Lívia se aproximaram com gestos que denunciavam a emoção que ambos carregavam, e o silêncio acolhedor do ambiente serviu de testemunha para a aliança que se formava naquele instante. Sem mais segredos para guardar, os dois se entregaram a um beijo que selou a parceria construída nos últimos dias, prometendo que a partir dali não haveria mais mentiras ou omissões. Esse gesto, carregado de significado, representava a união de dois corações dispostos a superar os obstáculos do passado e a abraçar um futuro repleto de possibilidades e de amor verdadeiro. A intimidade daquele momento consolidava a decisão de caminhar lado a lado, sabendo que a transparência e o compromisso seriam os alicerces de uma nova vida compartilhada.
Obrigado por acompanhar essa história até aqui. Se você se emocionou com esse relato, aproveite agora para clicar no botão de curtir o canal e mostrar que quer continuar vendo mais narrativas impactantes. Em seguida, um vídeo especialmente selecionado com mais histórias emocionantes surgirá na tela para você se inspirar ainda mais. Logo depois, explore uma coletânea de vídeos com relatos similares que prometem tocar seu coração e abrir novas perspectivas. Deixe que cada história te conduza a novas descobertas e continue acompanhando essas transformações surpreendentes. Até o próximo vídeo de Narrativas Emocionantes da Alma.